E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2005 que fala sobre circuitos, e a questão diz o seguinte: no circuito elétrico representado na figura abaixo, a fonte de tensão é uma fonte ideal que está sendo percorrida por uma corrente elétrica contínua de 1 ampere. Temos o circuito e a questão continua. Quanto vale, respectivamente, a força eletromotriz da fonte e a corrente elétrica indicada na figura. Bom, a corrente I que a questão fala ali que a gente tem que descobrir é essa correntezinha aqui que passa nessa parte, e a força eletromotriz seria esse Ezinho aqui, né? Na verdade é uma letra grega, mas não vem muito ao caso. O detalhe é o seguinte: força eletromotriz é aquela DDP que a fonte cria, mas não necessariamente é aquilo que ela fornece ao circuito, tá? Em situações reais existe uma defasagem aí. Mas como a gente está trabalhando com uma situação de fonte ideal, não tem essa defasagem. Então a gente pode considerar que essa força eletromotriz é o Uzinho, aquele que a gente está acostumado a usar na pirâmide do Rui para fazer os cálculos. Então, se tu quiser chamar de U e fazer os cálculos, não vai fazer diferença nenhuma na questão matemática. Existe a diferença mais conceitual, que nesse caso não se aplica. Tá, mas e que tipo de circuito nós temos aqui? A gente tem um circuito misto, onde esse 3 e esse 2, né, esse resistor de 3 ohms e esse resistor de 2 ohms, eles estão em série. Então, eles estão em série. Vamos anotar isso aqui. Série. E aí alguns alunos às vezes se perguntam: professor, mas como assim série, se um está de um lado e um está do outro, né? Não era para ele estar em paralelo? Não, qual é a característica do série? São resistores que vão estar no mesmo caminho, em sequência. Então, se eu desenhar o fluxo da corrente aqui, olha só, a corrente de 1 ampere, inclusive, né, que a questão me deu aqui, ó, essa corrente ela vem por aqui, ó, ela chega aqui, ela se divide. Parte dessa corrente vai vir por aqui, parte dessa corrente vai passar por aqui, ó, que né, essa parte é o que a gente quer descobrir, e uma outra parte da corrente vai passar por aqui. A corrente ela vai se dividir nessa bifurcação, e aí nessa bifurcação ela vai se encontrar. E aí tu percebe que a corrente que vai passar para o lado da direita, ela vai seguir aqui, ó, e a mesma corrente que vai passar no 3 vai passar no 2. Isso é uma característica do série, inclusive, né? Eles têm a mesma corrente. Então é um circuito série entre o 3 e o 2. Já o 5 ele está em paralelo com eles. Vamos lembrar o seguinte, para calcular o resistor equivalente, eu já vou começar por aí, né? Resistor equivalente do série é só somar o R, né, que tem a resistência que tem valor 3 com a resistência que tem valor 2, já que eles estão em série. E isso vai dar 5. 5 ohms é a resistência equivalente destes dois. Uma coisa que eu acho interessante a gente fazer é sempre redesenhar o circuito, né, de uma maneira que fique mais visual. Todo o resto está igual. A DDP, deixa eu fazer de preto, a DDP é a mesma, que é o que eu quero descobrir. Esse cara aqui é o resistor de 5 ohms que já estava no circuito, que eu não mexi. A corrente é a mesma subindo por aqui, que é 1 ampere, pelo que a questão me deu, é tudo igual. Só que a gente vai substituir o resistor 3 e o resistor 2 por um resistor com o valor equivalente que a gente encontrou, que é 5 ohms também. E aí, nessa parte, quando a gente redesenha esse circuito, né, isso aqui, esse circuito é equivalente a esse, né? A gente consegue responder já uma das perguntas aqui, que é o que? Quanto que vale a corrente I? Como assim a gente já consegue responder? Vamos entender o seguinte: como eu expliquei no início, quando essa corrente chega aqui, ela se divide. Parte dela vem para cá e a outra parte vem para cá. Como que ela se divide? Ela se divide de maneira inversamente proporcional às resistências. Só que essas duas resistências, vamos lembrar aqui, ó, essas duas resistências, elas estão em paralelo, né? Por isso que a corrente vai se dividir de maneira inversamente proporcional às resistências, e elas são iguais. As duas, pelo que a gente está vendo, valem 5. Então essa corrente ela tem que se dividir igual. Ou seja, se é 1 ampere que a gente tem vindo aqui, vai ter 0,5 amperes indo para cada lado desse circuito. Aí depois, aqui nesse ponto, esses 0,5 se encontram e eles voltam para a fonte como sendo 1 ampere de novo. Mas a ideia é que daí está respondido, porque a corrente então que está vindo pela direita aqui, ó, ela tem que ser 0,5 amperes. Por quê? 0,5 amperes, né?
Por que 0,5 amperes? Porque os outros 0,5 estão vindo para cá, ó. E 0,5 mais 0,5 fecha 1 ampere, que é a corrente total. Então, respondendo a primeira parte, a gente já sabe que a A não é, a C também não é, e a E também não é. Ficando ali em dúvida entre a B e a D. E agora só falta descobrir a força eletromotriz e a gente vai fazer isso calculando. Então, vou fazer o quê? Primeiro, vou calcular o resistor equivalente desses dois paralelos, o 5 e o 5, né? Produto pela soma, resistor equivalente vezes o resistor que já estava ali, 5 vezes 5, dividido por 5 mais 5. 5 vezes 5, 25. 5 mais 5 dá 10. 25 dividido por 10 vai dar uma resistência equivalente de 2,5 ohms. Ou seja, todo esse circuito pode ser substituído por um único resistor de valor 2,5. E aí agora, para calcular a força eletromotriz, a DDP, o que a gente faz? A gente pega e faz ali o uso da equação, né? Lembra que DDP é igual a R vezes I. Como eu quero descobrir a força eletromotriz, a DDP total do circuito, eu vou usar os dados totais, né? A resistência total do circuito é 2,5 e a corrente total do circuito, a questão me deu lá no início como sendo 1 ampere. Então 2,5 vezes 1 vai me dar 2,5 volts. Olhando as alternativas que sobraram, 2,5 volts, ficamos ali com a alternativa D, que é a resposta para essa questão, certo? Tem outras maneiras que a gente poderia fazer para descobrir o valor dessa DDP. Uma outra maneira seria o seguinte: como nesse segundo desenho do circuito que eu fiz, eu deduzi que é um paralelo já, lembra que no paralelo a DDP é a mesma tanto no resistor da direita quanto no da esquerda. E uma outra maneira de fazer seria isso, né? Calcular, por exemplo, a DDP sobre esse resistor. Aí tu pega a mesma fórmula, R vezes I, o resistor é 5 e a corrente que passa ali é 0,5. 5 vezes 0,5 dá 2,5 volts. Então, aí tu descobre a DDP deste resistor, né, ou do outro, tanto faz, desse resistor ou desse aqui. E como eles estão em paralelo, eles têm que ter a mesma DDP da fonte, consequentemente tu acaba descobrindo que a fonte também é 2,5, certo? Como eu disse, tem outras maneiras de descobrir. Eu fiz por um caminho, mas existem outros. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.